No episódio 29, a morte de Magaren. A quadrilha do Magaren está perseguindo o Rod e a Sati acaba sendo sequestrada pelo Magaren. Aí o Magaren manda vestir lá, né, uma roupa nela, uma roupa de rainha, mas na verdade o que ele quer, né, é que a Sati sirva ele, né, como uma demonstração de poder, né. Então você vê lá que ele manda a Sati servir bebida pra ele, né? Manda a Purima e a Gyoru dançar pra eles e tudo mais. Enquanto a Sati tá lá do lado dele, né? Do Magaren servindo ele, o Magaren manda lá o monstro atacar a cidade, né? O monstro Gaza atacar a cidade de Tóquio. O monstro, ele começa a espalhar gás venenoso pela cidade, né? E o Jaspion vai lá com o Dylion enfrentar o monstro. Enquanto o Dylion tá lá, né, e dá-lhe porrada no monstro e tudo mais, o Magaren prepara um outro plano, que na verdade esse é o verdadeiro plano dele, né, de armar uma bomba de gás venenoso para que quando explodir, espalhar gás pela cidade toda. E a Sati, que tá lá do lado dele, né, ouviu todo o plano e ela tá lá com um transmissor, né, que o Rod tinha dado para ela, e ela usou esse transmissor para se comunicar com o Jaspion e avisar a ele, né, sobre a bomba, né, de gás venenoso e tudo mais. E o Jaspion vai lá no local, desarma a bomba de gás, e é isso aí, né. Só que a Purima e a Gyoru perceberam que foi a Sati que avisou o Jaspion sobre a bomba, e o Magaren decide usar ela, né, a Sati como isca para atrair o Jaspion para que ele se renda, né. A Sati não se rende ao Magaren, ela consegue se libertar, né, mas ela acaba caindo no morro e o Jaspion consegue salvar ela, né. Então o Magaren manda o monstro Gaza atacar o Jaspion chama o Dylion, né, para enfrentar o monstro, uma luta bem curta, né, o monstro foi rapidamente destruído, e depois disso a gente tem um confronto entre o Jaspion e o Magaren. O Magaren, ele aparece lá, né, com aquela nave em forma de besouro, e o Jaspion chama a Alamoto Space. Aliás, eu nunca entendi por que o Jaspion usa a Alamoto Space contra a nave do Magaren, sendo que faria muito mais sentido ele usar o Gaibin Jet, né? Ele usa só uma vez o Gaibin Jet, né, nessa situação, mas depois ele passa a usar mais a moto mesmo. Só que na moto, né, na Alamoto Space, ele tá todo exposto ali, né, em cima da moto. E além disso, a moto é bem menor, né, do que a nave. E, enquanto isso, no Gaibin Jet, ele tá lá, né, dentro da nave protegido, e a nave é do mesmo tamanho, né, da nave do Magaren, mas enfim. Aí acontece aquela cena clássica, né, que acontece toda hora, que o Magaren, ele bate de frente com uma montanha, né, inclusive eu acho que o Magaren não manja muito de pilotar a nave não, mas, porque ele sempre bate, né, naquela mesma montanha, mas... Aí depois a gente tem o primeiro confronto, né, decisivo entre o Jaspion e o Magaren, e o Magaren acaba de certa forma facilmente derrotado pelo Jaspion, né, até porque se você pensar bem, o Jaspion tem muito mais experiência em combate do que o Magaren, né? Porque ele passa a série toda, né, comandando e mandando os outros, né, lutar por ele. E nas poucas vezes que ele mesmo encarou o Jaspion, depois ele ia embora, né? Aí depois disso, o Satangos chama pra terra a Kyuza, né? A bruxa galáctica Kyuza. A Kyuza, apesar dela ser uma vilã, ela era muito carismática, né? Com certeza é a vilã mais conhecida do Jaspion e até hoje permanece na lembrança de muita gente. Aí a Kyuza chega lá, né, para ressuscitar o Magaren. Aí acontece aquela cena bem perturbadora, né, onde tá lá as partes do Magaren, né, em cima de uma mesa, ainda na armadura, né. Aí a Kyuza faz lá todo aquele paranauê dela, né, aquele berebe catabana e tudo mais. Aí as partes do Magaren vão se juntando, né, até que ela grita Kikera e o Magaren levanta da mesa. E já aparece, né, ele já aparece, né, naquela segunda roupa, que já lembra mais o visual do Satangos. E o Satangos fala pela primeira vez nesse episódio, dizendo que o Magaren será o herdeiro dele, ou seja, o Magaren será o herdeiro do Império dos Monstros. Aí no episódio seguinte, o Pânico do Balão, que é o episódio 30, a Kyuza já começa o seu primeiro plano de ataque contra a cidade de Tóquio, onde ela espalha vários balões pela cidade, junto com o monstro Balloon, né? Balões aparentemente normais, inclusive o Jaspion e a Henri estão lá na cidade, e a própria Henri chega a pegar um dos balões, né? Só que ela fica com pena de uma garotinha que não conseguiu pegar nenhum balão, e inocentemente ela entrega o balão pra menina.
Só que quando as pessoas levavam os balões para casa, os balões se transformavam em monstros e começavam a atacar as pessoas. Mas o Jaspion logo descobriu, né, o plano da Killsa e destrói todos os balões. Então a Killsa dessa vez prepara um novo plano de ataque, dessa vez mirando no Jaspion. E ela cria lá toda uma ilusão e acaba atraindo o Jaspion, e ele fica todo perdido, perambulando pela cidade, né? E acaba indo parar em um deserto. Vocês viram que no vídeo anterior eu falei, né, que ilusão não funciona contra o Jaspion porque ele tem o sensor óptico e ele logo descobre os truques, né, dos vilões. Mas dessa vez a ilusão deu certo, por quê? Porque a Killsa, ela manipula completamente a realidade e ela ataca diretamente a mente da pessoa. Então o Jaspion fica lá todo perdido, né? E ele acaba indo parar no deserto. No deserto lá ele encontra uma mulher e a mulher atrai ele para dentro de um castelo. E lá, né, dentro do castelo, ela se revela como sendo a bruxa Killsa e ela toma a alma do Jaspion. Aí o Jaspion fica lá preso dentro de uma cela e ele não consegue se transformar. Inclusive o Magaren aparece para ele e ele descobre, né, que foi a Killsa quem ressuscitou o Magaren. Mas enquanto isso, a Henri e a Mia estão procurando lá pelo Jaspion, né? E acabam entrando também dentro do castelo onde o Jaspion tá lá, né? Preso na cela, e também dão de cara com os vilões. Aí acontece uma cena que nem os vilões esperavam por isso, né? Que simplesmente a Mia começa a descer a porrada em todo mundo e ela ataca eles com os espinhos que ela tem nas costas, né? E ali a gente percebe que a Mia não é simplesmente um bichinho fofinho, né? Mas ela também era muito forte, né? E porradeira. Aí a Henri consegue entregar a alma pro Jaspion, o Jaspion se transforma e se liberta da cela. Aí a Killsa chama o monstro, né? O monstro Balloon, e o Jaspion chama o Dylion. E esse monstro não deu muito trabalho pro Dylion. E ele apanha bastante, né? Do Dylion. E depois que o monstro é derrotado, a gente tem ali o primeiro confronto entre o Jaspion e a Killsa. Aí toca aquela BGM maravilhosa, né, de perigo, que eu acho que é a melhor BGM da série. E essa luta pra mim foi a luta mais difícil do Jaspion, né, porque por mais que o Jaspion tentasse, nenhum golpe surtia efeito na Killsa. A Killsa dominou praticamente toda a luta, mas ela acaba se descuidando e o Jaspion vai lá e acaba decapitando ela. Mas ela retorna na cena seguinte, segurando a própria cabeça e mostrando que não ia ser nada fácil derrotar ela. Com certeza a Killsa foi a vilã mais forte que o Jaspion enfrentou. Inclusive eu ouso dizer que ela era mais forte do que o Jaspion. Mas isso que é legal, né, em Tokusatsu, porque o vilão muitas vezes é mais forte do que os heróis. Mas o herói, ele tem que se desdobrar e arranjar força da onde ele puder para conseguir derrotar o vilão. Que isso que é o heroísmo, né? Não é medir forças contra o adversário, né, para saber quem é o mais forte. E sim o herói arriscar a própria vida para combater o mal, para livrar a humanidade daquela ameaça, né?